As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Trigo de Deus, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O texto chama-se Jesus e Avareza. Vamos a ele. A mole humana, em suas necessidades, de certo modo, faz recordar as sucessivas ondas do mar. Umas após outras se sobrepõem em contínuo afã, para confundir-se nas areias imensas das largas praias que se deixam afagar. Jesus, da mesma forma, lembra um oceano de infinito amor, cuja ternura se espraiava em constantes vagas de afeição, envolvendo as criaturas humanas que o buscavam. Desse modo, dois oceanos se confundiam no mesmo infinito: a misericórdia do Senhor e as ansiedades das massas em sofrimento. Por onde ele passava, as aflições lhe corriam após, mantendo a certeza de que seriam atendidas. De cidade em cidade, seguiam-no os corações dilacerados e as almas em padecimento, face às dadivosas mercês que dele recebiam, alterando-lhes a paisagem interior e proporcionando-lhes saúde, paz, consolação. As bênçãos de Jesus eram pão e vida. Olha que linda a descrição de Amélia, não é? A Amélia realmente é uma poetisa maravilhosa. A Amélia aqui vai nos colocar que a multidão que seguia Jesus constantemente era semelhante às ondas do mar, né? Sempre vindo, indo e vindo, indo e vindo o tempo todo. E Jesus também tinha a semelhança de um oceano, né? Só que um oceano de amor. Então, onde Jesus ia, a multidão ia atrás, né? Então, sempre se repetindo, Jesus chegava a determinado local e, como uma nova onda, as pessoas chegavam também, sempre nesse contínuo. E aí ela fala que são dois oceanos que se confundiam no mesmo infinito: a misericórdia do Senhor e as ansiedades das massas sofridas. É muito linda essa comparação de Amélia. E ela coloca também justamente o quê? Que Jesus era pão e vida. Jesus trazia para as pessoas, não apenas o consolo para as suas dores do corpo, mas também e sobretudo para as dores da alma. Ele era o pão do corpo e o pão do espírito. Exatamente, Silvia. Muito bonito esse texto realmente de Amélia Rodrigues. E você quando lia aí, eu pensando aqui exatamente aquela situação que Jesus passando, né? Como a Amélia descreve a respeito do mar, e esse grande mar que era o mar da Galileia, e que onde de fato aquela região onde Jesus basicamente todos os feitos, né, aconteceram ali naquela cidade, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. E Jesus, apesar de não ser daquela região ali de Cafarnaum, ele fez ali a sua base, né? Exato, é. Porque permanecia, ele ficava na casa de Simão Pedro, atendia as pessoas, e aí todos aqueles corações foram vendo que o mestre de fato era na realidade um grande misericordioso, e faziam com que ele o tempo inteiro estivesse os orientando, os curando, expulsando os demônios, porque eram muitas as pessoas, e eu imagino de fato muito sofrimento, né, um sofrimento muito grande. E Jesus, naquela sua mansuetude, naquele seu jeito, né, de receber a cada um, independente de quem quer que fosse, e todas aquelas pessoas vivenciando tudo isso. E Amélia Rodrigues diz exatamente isso, fecha essa primeira parte do texto, dizendo que ele era pão e vida. Muito bonito.
Muito bonito mesmo, né? E quando ela compara também a oceanos, né? Se encontrando aquelas ondas que vinham, né? Jesus e a multidão. A multidão. Né? Aquelas ondas constantes. Bom, vamos continuar nossa leitura. O poder político, gerador de misérias, quando arbitrário, fomenta os desequilíbrios e estabelece a vigência do suborno moral, da indignidade. Ao lado de tal infeliz conjuntura, medra a ignorância, responsável pelas mais terríveis chagas da alma, dando nascimento aos inimigos do progresso e da felicidade humana. A ignorância que engendra males graves faz-se ainda mais cruel quando se estabelece na alma e asfixia na teimosia, indiferença ante as realidades do espírito. A conquista desses preciosos valores da vida, um dos quais, derivado do amor, deve constituir meta e linha de comportamento do homem, ou seja, a generosidade. Tem escasseado na sociedade de todas as épocas a vivência da generosidade, que é a alma da beneficência e da caridade, pilastras do equilíbrio da comunidade que a tornam ditosa. Em detrimento da elevação dos sentimentos, um morbo cancerígeno se desenvolve e termina por destruir o organismo no qual se sedia, que é a avareza. Jesus defrontou-a inúmeras vezes, sempre presente no âmago dos seres. Nas suas jornadas messiânicas, encontrou-a naqueles que o buscavam incessantemente. Me lembra aqui nesse caso, quando Jesus coloca, né, essa questão de que ele encontrou a avareza, que é totalmente contrária à generosidade, em vários pontos do seu messianato, me lembra daquela questão do moço rico, né? Daquele moço rico que pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para ganhar o reino dos céus. Aí Jesus diz para ele: vai, se desfaz de tudo que você tem e me segue. Aí ele desistiu, né? Desistiu porque ele não estava tão assim inclinado assim. A ficar pobre, né? A entregar todos os seus haveres às pessoas menos afortunadas e seguir Jesus despojado de tudo. Aí ele ficou meio tristinho assim, foi embora e não quis mais saber de seguir Jesus. Esse é apenas um exemplo, né, de diversos casos de avareza, quando a pessoa realmente ela é extremamente apegada aos seus bens materiais e não consegue repartir. Nós vemos isso muito ainda nos dias de hoje, né? Isso ocorria na época de Jesus e ocorre até hoje nos nossos dias. Quantos irmãos têm dificuldade de se desapegar? Né? Abre o armário, aquele monte de roupas que não usa há mais de um ano, mas deixa lá. Sapatos. Né? Sapatos também, não é? Às vezes assim, a pessoa olha ali e a roupa tá lá, não cabe nela. Mas ela fala assim, não, eu deixo aqui, que é porque eu vou emagrecer, né? E aí a roupa fica ali anos e anos, não dá pra ninguém, não doa, não leva pro bazar, não faz nada, e a pessoa não emagrece nem se desfaz da roupa, não é? É o apego, não é? É o apego que nós temos às coisas materiais e que é um atraso de vida, né? Você ficar guardando essas coisas dentro da sua casa o tempo todo, sem nenhuma serventia, isso só serve realmente para tornar você cada vez mais entulhado, não é? E então aqui Jesus recomendava isso, que a gente fosse generoso, né? Não está usando, doa, passa para frente, entrega para quem está precisando, que vai ter mais serventia aquele objeto, aquela roupa, aquela coisa que você não usa, não é? Então é justamente a contrapartida, né? Generosidade versus avareza, que Jesus considerava como uma coisa muito séria que deveria ser combatida em todos nós. Exatamente, Silvia. E a gente percebe que o próprio movimento espírita, as casas espíritas estão sempre pedindo, né, para os colaboradores, né, a assistência, os trabalhadores, fazerem a doação, né, para o bazar, né, que vai servir como sustento para a própria instituição, né? Fonte de renda, Fonte de renda para ela poder se manter. E às vezes, meu irmão, minha irmã, aquele sapato, aquela roupa ali que já não lhe cabe mais, vamos fazer isso, né, esse movimento de amor.
Porque Allan Kardec nos relata, através do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, né, Fora da Caridade não há salvação, que ele comenta o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Se nós buscamos essa felicidade, vamos entender, né, nos gestos, né, nas palavras do meigo Rabi da Galileia, o que ele queria dizer exatamente com isso. Não deixemos que esta chaga, né, da avareza, ela nos consuma e nos afaste cada vez mais exatamente desse nosso irmão maior. Exatamente, a gente tem que, com isso, né, com o desapego, a gente vai treinando também a nossa espiritualidade, né, deixando o nosso lado material de lado e sendo mais espiritualizados. Bom, vamos continuar nossa leitura. Retornando de Corazim, após atender as multidões esfaimadas, eis que se lhe acerca um contendor, pede-lhe que assuma a posição de juiz e constranja-lhe o irmão a repartir a herança do genitor com ele. A figura impoluta do mestre, que desdenhava as mesquinharias e misérias humanas, redarguiu ao aturdido interrogante: quem me fez de magistrado civil para tal questiúncula? As suas eram as interveniências em favor do tesouro perene que não se gasta. Ninguém rouba e não desperta as alucinações alienadoras. E porque se encontrava cercado pela ansiedade da massa curiosa e necessitada de esclarecimentos, narrou a excelente parábola na qual demonstrou como são secundários os bens terrenos. E aí Jesus contou o seguinte: havia um homem poderoso, contou com suavidade, que possuindo muitos haveres e celeiros, não podia controlar a desmedida ambição. Assim o homem raciocinou: se eu demolir os meus silos e construir outros maiores, poderei plantar mais, cegar em abundância e aumentar a minha fortuna. Após amelhar ao máximo, direi à minha alma: agora repousa, dorme e sê feliz. No entanto, naquela noite, Deus tomou-lhe a alma, para que reuniu tantos recursos e moedas em tal. Fazendo um breve silêncio, o amigo divino considerou: a avareza é doença da alma, que devora os alimentos da vida. É tóxico letal. Envenena primeiro aquele que lhe padece a ingestão e contamina quantos se lhe acercam, produzindo degenerescências e morte. Inimiga da sociedade, fomenta a violência que rompe do coração lesado e estruge na economia da comunidade onde se expressa. Expande o seu miasma e produz desequilíbrios. O avaro é alguém que enlouqueceu e ainda não se deu conta. Olha só o ensinamento de Jesus, não é? Quando ele falando da avareza, mas antes dele começar a contar isso da parábola, aparece aquele irmão, não é? Que deseja que Jesus se meta numa questão familiar e que force o irmão a dividir a herança com ele. Olha que coisa, né? E aí Jesus, o que eu tenho a ver com isso, né? Quem me nomeou magistrado civil para resolver uma coisa dessa? Jesus efetivamente, ele interferia em coisas, como ele fala, tesouro perene, aquele que não se gasta, né? Os tesouros do céu, como ele falou várias vezes, né? Não os tesouros da terra. Então não tinha nada que se meter naquela história. E aí ele então vai, e num de seus ensinamentos, que é sempre por parábolas, e conta a parábola do homem, não é? Que teve uma colheita farta e resolveu demolir os seus silos, construir maiores e botar toda a sua produção ali dentro e depois ficar tranquilo. Só que ele se deu mal, né? Porque quando ele terminou de fazer isso, ele acabou desencarnando. E aí vem a pergunta, né? O que adiantou, né?
Para que ele reuniu tantos recursos e tantas moedas, se ele acabou desencarnando? E aí Jesus faz uma breve pausa, né, e fala que a avareza é uma doença da alma, que devora os alimentos da vida. Ou seja, se você é uma pessoa avara, se você só pensa em acumular, não pensando no outro, você acaba nem vivendo. Normalmente o avarento, ele guarda tanto que nem mesmo ele usufrui de nada. Ele tem o prazer de guardar e não de usufruir. Não é nem a questão de ter, né? Ele tem, mas o grande prazer dele é guardar, não, nem utilizar. E a última frase também aqui, nessa colocação de Jesus, é dizer que o avaro é alguém que enlouqueceu e ainda não se deu conta, com toda certeza, né? Com toda certeza. Isso é um grande mal da sociedade. Se os irmãos, os amigos puderem observar que a nossa sociedade é uma sociedade que é feita para consumo. É o tempo inteiro as propagandas, os incentivos para nós termos. E são poucas aquelas propagandas que eles fazem, né, as campanhas, para que nós possamos dividir. E, de fato, acaba a criatura criando um mau hábito, que é esse hábito de sempre possuir. E é aquilo que você mesmo comentava, Silvia. A gente acaba criando os closets, né? Como o próprio Trigueiro comenta, né? Uma palestra dele. Você abre aquele armário, está cheio de coisas que você não usa mais. Nunca! Mas que você está pegado ali como se você fosse levar tudo aquilo, né, para o plano espiritual. Exatamente. E a gente acaba, na realidade, criando essa questão de loucura. Eu lembro que havia uma representante de um país que ela tinha muitos sapatos. Ah, sim, sim. Né? E aí eu lembro que o André, ele comenta exatamente sobre isso na palestra. Nem se ela fosse uma centopeia, ela utilizaria todos aqueles sapatos na vida dela. Exato. Mas ela gostava de ter isso. Uma e aí acumuladora, né? Acumuladora, e aí a gente vai perguntar. Na realidade, trata-se de uma doença. Claro. Trata-se, na realidade, de um questionamento que ela deveria fazer. E sobre a questão que Jesus não queria se envolver na questão particular, né? Quando foram procurar para ele servir de juiz numa contenda familiar, Jesus, não é isso o mais importante. Né? Não sou eu que vou ser o juiz dessa contenda. Agora, vocês devem observar que os verdadeiros tesouros não são esses. Não são esses. Mas são aqueles que os ladrões não roubam, as traças não corroem, os vermes, né, não destroem, né? Exato. São esses os verdadeiros, céu, né? Os tesouros do céu, verdadeiramente. Exatamente. Bom, estamos ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando um texto do livro Trigo de Deus, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o texto em análise é Jesus e Avareza. Vamos continuar então a nossa leitura. A fim de que as suas palavras se fixassem na memória dos ouvintes, ensejou algumas reflexões mudas e prosseguiu. Não é avaro, porém, somente aquele que asfixia em cofres e celeiros moedas e grãos, os que entesouram gemas e alimentos ante as necessidades gerais, as pessoas que acumulam com ambição desmedida, mas também todos quantos, possuindo saúde, negam-se a repartir alegria e fraternidade. A avareza, igualmente, se patenteia naqueles que possuem inteligência e se escusam a ensinar os ignorantes, nos portadores de tendências artísticas que se omitem, negando beleza aos painéis entristecidos dos homens, aos avaros de amor, que se opõem a distribuir afeição, enclausurando-se na indiferença e na animosidade, e ninguém é tão destituído de recursos que não possa espargir sementes de esperança, sorrisos de alento, dádivas de ternura, incentivos e solidariedade espiritual. Muito interessante essa colocação de Jesus aqui, quando ele nos esclarece que o avarento não é somente aquele que acumula tesouros, né, que acumula bens amoedados. É todo aquele que possui alguma coisa de positivo em si
e guarda para ele mesmo. Por exemplo, alguém que estuda bastante, alguém que é dedicado, que tem conhecimentos e que guarda aquilo para ele, que faz, como a gente costuma dizer, coloca candeia sob o alqueire. Ou seja, adquiriu conhecimento, mas para quê? Não transmite para ninguém, não faz aquilo chegar a ninguém. Então, ele está sendo avarento do seu conhecimento. Da mesma forma que uma pessoa que de repente tem um determinado talento para as artes, para a música, que não canta para ninguém. Eu não canto, não gosto de cantar em público, isso e aquilo. Ou seja, ele de uma certa forma está privando outras pessoas do prazer de ouvir a sua voz agradável, não é? Então nós temos que pensar assim, nós não temos determinados dons para nosso deleite puro e simples. Deus nos concede algumas, digamos assim, algumas facilidades, alguns dons para que nós possamos levá-los a outras pessoas como benefício. Então a nossa facilidade de entendimento de determinados assuntos é para que a gente possa levar esse conhecimento a outras pessoas que não têm a mesma facilidade. A nossa voz, a nossa capacidade de cantar e encantar não é para nosso deleite único, é para que nós possamos servir também a outros irmãos de caminhada. Lembra, Silvia, aquela parábola dos talentos? Exato, Todos claro. nós temos talentos, e ele comenta aqui, a Amélia, né? Quando ela diz assim, ninguém é tão destituído de recursos que não possa espargir semente de esperança, sorrisos de alento, dádivas de ternura, incentivos e solidariedade espiritual. Ou seja, nós todos temos alguma coisa para compartilhar. Aqui no livrinho que eu trago, né, Momentos de Reflexão, há uma mensagem que comenta exatamente sobre isso. E o tema chama-se, o título é Compartilhar. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajantes que seguem ao teu lado. Exatamente, né? Vamos então concluir a nossa leitura. E como ainda ficassem nos corações algumas íntimas inquietações, o Senhor voltou à tônica e concluiu: a avareza entorpece os sentimentos e a generosidade engrandece-os. A avareza amesquinha e a generosidade multiplica. A avareza mata e a generosidade dá vida. Os tesouros de vida eterna, que a todos devem interessar por consegui-los, constituem também um desafio aos seus depositários, que, felicitados, são convidados a dividi-los, tarefa sublime que os faz multiplicados. Anunciai, pois, o reino dos céus e suas riquezas, e alegrai-vos ante a generosidade do Pai, que vos alcança e reparte as fortunas da luz do conhecimento que vos banha por dentro, anulando toda a sombra de que vos deveis liberar. E porque se fizesse um grandiloquente silêncio, a multidão começou a dispersar-se, nutrida e amparada, enquanto o mestre, reunindo os discípulos, disse-lhes com enternecedora alegria: vamos-nos daqui. E saiu, antevendo a humanidade do futuro, quando liberada do câncer da avareza. Olha só que interessante a colocação de Amélia, né? Colocando desde aquela época de Jesus a importância de nós sermos desprendidos. E ela coloca aqui nesse parágrafo o seguinte, que a avareza entorpece os sentimentos, que a generosidade engrandece, que a avareza amesquinha, enquanto a generosidade multiplica, que a avareza mata, enquanto a generosidade dá vida. Ou seja, quando nós somos avarentos, nós somos avarentos inclusive de amor, de bons sentimentos, de extravasar alegria e boas palavras para as pessoas. Ou seja, o avarento, ele é avarento em todos os quadrantes da existência, não é? Ao passo que aquele que é pródigo, que é generoso, ele é generoso em tudo. Ele é generoso em sorrisos, ele é generoso em abraços, ele é generoso em palavras de bom ânimo. Ou seja, estar ao lado de uma pessoa generosa é extremamente agradável, porque ela estará sempre se doando e sempre buscando fazer a nossa vida mais feliz, ao passo que o avarento, não. Silvia,
É muito pertinente essa orientação de Amélia. De fato, nós devemos nos afastar dessa grande chaga que é a avareza, distribuindo sempre aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso amor, nossa compreensão e o nosso entendimento dessa orientação máxima do divino e meigo Rabi da Galileia. Com certeza. Queríamos lembrar aos nossos irmãos que eles podem se comunicar conosco, aqui no programa Jesus Sempre, através do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 98486 7633. Apenas tendo cuidado de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Jesus Sempre. É isso aí, Silvia. Sigamos adiante. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.